aqui é o João Pedro. Então, eu vou gravar um vídeo reagindo hoje, mas do Verity, que faz muito tempo que eu não gravo. Desde o meu primeiro vídeo, foi o meu primeiro vídeo reagindo. Então, vamos começar. Eu prometo que no próximo vídeo eu gravo com a câmera. Aí vai ser a origem do Verity. Vamos ver. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano, eu conto com a tua ajuda. Os créditos de toda essa criação são do Também canal queria, né? Deathmob. Tudo isso que vocês estão pra ver foi criado por ele e a melhor experiência sempre é no canal original. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Tá, vamos Não, ver. isso aqui não é um canal só focado em Minecraft. Começa Isso aqui são logo. 3 vídeos seguidos de Mine. O terceiro e último dessa streak tinha que ser Todo esse mundo já tema sabe, aqui. ninguém Gente, quer ouvir. fazia um tempo já que vocês não flodavam em todo canto pedindo um tema. Foi gente pedindo aqui, pedindo no Cala a Insta, no canal de boca. gameplay e até no Live Pix durante Vamos uma live. logo. Em todo canto tava esse nome, Verity, não sei. Tinha amigo pessoal meu me mandando mensagem no Zap, Cala a falando pra eu fazer boca, vídeo disso. vamos. Quando eu fui olhar, eu estranhamente caí num canal no YouTube chamado Deathmob. E foi aí que eu entendi que Verity Tá bom, é uma vamos. história. Pois é, né? Quem diria que pegar 20 milhões de views num ARG próprio iria virar moda? Pra nossa sorte, virou. E nesse vídeo eu quero contar pra vocês tudo que tem de história até o momento de Verity e a criatura obcecada por você. Que isso? Bom, nesse vídeo a gente vai acompanhar Deathmob. A nossa história começa com ele encarando uma caixa que parece ter algo dentro, tentando sair. Tomara que seja um gato. Dentro. Quem será, né? What the hell Verity. is this? What the hell is this? Droga! Schrödinger tinha razão. Essa bolinha aí é Verity, e ele é falante. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Seu Ask me amigo anything. ajudante, me I pergunte know qualquer everything. coisa, eu sei de Ok, tudo. isso daí é um Sabe Bonzi Buddy de mesmo? bolso, só que Sabe? no Quando que o bicho Minecraft. vai Eu não sei o vir? que mais me deixa pensativo. O fato disso aí parecer com o Luke Patcher, ou o fato disso ser um círculo no Bicho Minecraft. capiroto. Enfim, o Verity se apresenta como um pequeno serzinho que sabe de tudo. Absolutamente tudo. Então o nosso amigão Deathmob já resolve por isso a prova. Ele faz perguntas Pega o básicas Rick de e atira na matemática, cabeça dele. geografia e até mesmo coisas sobre o próprio Minecraft. Como por exemplo, qual o raio de explosão de um Creeper. E o Verity acerta tudo. Só que Deathmob continua descrente. Acerta, Ele até ele não fala que sabe. essas respostas são tão secas e diretas quanto uma pesquisa na Wikipedia. E ele até Ele não abandona o sabe que tá Verity, vindo só em que ele 3 muda de ideia dias. logo em seguida. Ele tem Ele uma fala ideia de só pergunta algo. que Verity não poderia pesquisar. Ele realmente acha Por que que essa será bolinha que amarela não tava fala, pesquisando em né? tempo real. Porque A pergunta que ele ele tá bolou torcendo foi: pro em bicho, que ele bioma come estamos humano. nesse momento? E É Verity tudo, né? responde dizendo Igual um naquele bioma de joguinho que eu joguei planícies. Ele lá, acertou. o meu Não é como se ele último. simplesmente não Último pudesse olhar em também não, que eu volta, não mas enfim, assisti essa agora. resposta foi o Só suficiente vai pra lá, Deathmob, se que vocês resolve daqui pra quiserem, frente deixa o levar like. Verity com si. E isso deixa a bolinha bem feliz. E daqui pra frente a nossa gameplay realmente se inicia. Pausa pro contexto. Eu Esse assisti canal esse aqui, Deathmob, dá em like quase também, todos se os seus inscreve vídeos, pra ou pelo menos ajudar o os que eu vi, desempenho do ele cria canal. mods de terror e então ele faz um vídeo atuando, como se ele estivesse jogando o mod que ele achou, entendem? Eu adoro esse tipo de vídeo. E no caso de Verity, que é esse mod que a gente tá Também, vendo né? agora, o Deathmob cita que um amigo mandou pra ele no Discord esse mod pra ele testar. E ele não faz a menor ideia do que esse mod seja ou o que ele altera no mundo de fato. Uma coisa que eu notei que esse mod faz foi tirar a barra de fome. Eu digo que o mod tirou a barra de fome porque essa aqui definitivamente não é uma versão mais antiga do Mine. Eu digo isso porque essa versão precisa se passar depois da Meu Deus, 1.12. velho. Foi a partir dessa atualização que o livro de receitas é adicionado no Minecraft, e a gente pode ver ele bem aqui. Essa gravação precisa ser de no mínimo 2017. Os frangos de fome só foram adicionados em 2011. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa versão do Minecraft que ele tá Não jogando é sei uma se versão existe atípica. tá no Falta nela uma Minecraft. coisa que foi adicionada em 2011, mas tem nela uma coisa que foi adicionada em 2017. É uma versão atípica. Enfim, isso é só um detalhe que eu quis pontuar. Outra coisa, eu falei agorinha que a nossa gameplay realmente se inicia porque isso aqui se trata de uma mera gameplay de Minecraft. Esse vídeo funciona nome desse literalmente vídeo como é um um vídeo de gameplay esqueleto. com direito à edição e tudo mais. Carinha, Ok. né? O cara é feliz, né? All right. Ninguém sabe que ele what's é up, um guys, monstro I e come guess? humanos, Enquanto o nosso querido né? Deathmob cata Ninguém madeiras, ele vai imaginando sobre o que esse mod possa possivelmente ser. Se um amigo mandou pra ele, sabendo que ele é um youtuber de mods bizarros, isso aqui não pode ser só sobre o Verity, né? Atira nele. Aí, atira ele, olha lá o bicho. Como eu citei, esse vídeo segue o padrão de uma gameplay de Minecraft. Depois de catar um pouco de madeira, Deathmob vai catar lã, vai catar carne, carvão, pedra, e ele faz tudo isso com Verity no seu inventário. Lembrem, esse vídeo aqui não é uma analogia horror nem nada. Ele se vende como uma mera gameplay de Minecraft. Então em certos momentos a gente vai ter até mesmo pra ele memes na aparecer edição e do comer. vídeo, porque isso aqui é só uma gameplay de Minecraft, né?
É muito Depois de passar um dia inteiro Demon nas Slayer. cavernas, não encontrando absolutamente nada de útil, o Death Mob resolve conversar com o Verity. E ele faz a seguinte pergunta: Verity, aonde ficam os diamantes mais próximos? E o Verity responde: na camada 5873 quarteirões a nordeste. Isso é uma coordenada, e pra saber se ele tá falando a verdade, é só indo lá ver. E quando o Death Mob chega lá, de fato, há diamantes no exato local Eu dito pro falo Verity. que o Vocês viram esses Verity, memes que ele apareceram na sabe tela? de algumas vídeo original, coisas. e eu simplesmente amei. Depois que Mas Death Mob quando o notou bicho esse tá bêbado, ele poder não geográfico sabe, de né? Verity, ele começa a fazer mais perguntas. Por exemplo, aonde tá a vila mais próxima? E seguindo as coordenadas de Verity, ele de fato encontra uma. E notando que Verity pode ser um bom vamos segurar o companion, vídeo, o nosso querido que é Death para ver Mob se fica Verity seguro de levar ele com si pra essa vai o campanha que ele bicho. tá começando. Vai- Depois disso, o vídeo vai ter um Quero ver, time-lapse ali, quero mostrando ver. como a relação dos dois se fortifica. Eles realmente parecem virar amigos. Só que vocês sabem que isso aqui não vai ser só um mar de rosas por muito tempo, né? E as coisas começam a ficar estranhas agora. Numa noite aleatória dentro do jogo, o Death Mob resolve fazer uma pergunta que não diz respeito ao jogo, e sim a si mesmo, o player do mundo externo. Abre aspas: Verity, o que eu deveria fazer de janta hoje? E Verity responde: você comeu pizza ontem, tenta algo mais saudável, tipo uma salada. A problemática dessa afirmação do Verity é a seguinte: como ele sabe o que o player comeu na vida real ontem? I Meu did have Deus do céu. pizza yesterday. You can ask me anything. I Eu know tô falando, everything. esse bicho Verity não vem é só no dizendo que ele Minecraft, sabe de ele fica tudo há um observando tempo, a mas gente. tudo do mundo qualquer um sabe pelo Google. Tudo do jogo, Verity faz parte do jogo, ele pode só ler a seed inteira pra E ele saber pode ficar aonde te tem observando diamante, agora, aonde tem uma atrás de vila. você. Só que agora, saber de algo da vida pessoal de alguém, isso não é normal. E isso assusta Death Mob. Eu acho que assustaria qualquer um, na verdade. No dia seguinte, Death Mob pergunta a Verity se existe alguma outra vila perto dele, fora as que ele já foi. Ele quer achar novas vilas pra fazer trocas com os villagers. E prestem bem atenção no que o Verity responde. Yes, south. But I would avoid the ones to the east. Why? Estaria There's pro a legend oeste. on. Death Mob Mundo chega a aldeões. questionar se eles despawnaram ou algo do Se eles tipo, e a única resposta do despawnaram. Verity é se foram. O Death Mob, ele vai até a tal Vila do Sul, e quando Por ele que chega será, lá, né? realmente não tinha nenhum villager. O Verity nos deve algumas explicações. Quando o Death Mob Deve questiona mesmo, o que porque foi que foi- aconteceu, o Verity diz que algo passou por aqui. Nisso, o protagonista vai chutar que foi villagers, só que o Verity garante que não foi isso que aconteceu. O algo que passou por aqui tava faminto. Death Mob não gosta dessa resposta. Ele não fala mais nada, ele guarda o Verity e foge pra casa. E ver o ele mundo dele tava nessa noite, faminto. somado com o fato do Por que não Verity come saber de algo que a porco, come gente não, boi? isso tudo Ele acaba vai tornando comer a ida pra humano, casa por que não bem come amedrontadora. boi? Em casa, no dia seguinte, mesma o Death carne. Mob resolve construir Carne uma de torre de porco. vigia no topo de uma montanha. Durante aquele dia, Verity vai começar a fazer perguntas mais íntimas do jogador. Tipo, perguntar se ele mora sozinho na vida real. O que é estranho, porque ele, em teoria, deveria saber de tudo. Mas enfim, o player só confirma que sim, ele mora só. E pergunta por que o Verity quer saber isso. E ele só diz que é curiosidade mesmo. Mais coisas estranhas também vão acontecer com Verity a com partir daqui. certeza, Se uma vocês notarem, ele curiosidade sempre vai tá ter. com um sorriso no rosto. Só que do nada, essa feição fica séria. E quando o player questiona isso, o Verity nega, dizendo que ele sempre tava sorrindo. Só que ele tá sorrindo com os dentes agora. E sorrir com os dentes, sem parar, é um comportamento típico de um sorriso falso. E ele ainda vai mudar essa feição de novo. À noite, o Death Mob pergunta pra Verity se ele sabe tocar músicas. E ele diz que sim. Nisso ele toca uma música meio jazz pra ele ouvir. E essa música de jazz é exata a mesma música que toca na animação de início com o Villager. Gente, eu não citei a animação de início. Na animação, nós vemos um Villager procurando por alguém na vila. Enquanto ele tá procurando, tá tocando uma música sobre alguém que também tá procurando uma pessoa. O Villager vai andando, procurando, não encontra. Uma coisa que dá pra notar é que ele é o único Villager dessa vila. E em certo momento da animação, algo o puxa pro canto. E isso acontece. A música que tava tocando na animação é a exata música que Verity toca. Meu E Death Deus. Mob fica Ah, ouvindo. né, E enquanto porque ele se sabe, diverte né? com o som, É ele ele. nem nota que tem algo No do lado de Aldeões. fora da casa dele. Olhando pra ele, bufando muito, sedento, com fome. Fim de noite, Death Mob vai Gente, dormir. Quando ele desculpa por esse acorda, barulho ainda à que tá noite, acontecendo, Verity né, vai estar com porque um sorriso a ainda gravação mais tá ficando desconfortável, ruim, né? meio malicioso. Vamos E logo que ele virar acorda, aqui. o player pergunta a Verity se tem algo que ele precisa saber pela manhã. Something is coming in 3 days. Algo está me em 3 dias. What? Ok, Death Mob pergunta mais coisas sobre esse algo, e Verity apenas diz que é algo ruim. Quando o player pergunta se ele pode evitar essa coisa ruim que vai vir, Verity diz que ele poderia. Ele teve a chance de parar, só que agora não dá mais. Não tendo muito o que fazer, o Mob vai comprar a briga. E os próximos 3 dias ele gasta se armando contra, fazendo armaduras, criando armadilhas em volta da própria casa, e meios de segurança com portas de ferro. E a cada dia que Bota passa, mesmo, o bota Verity mesmo. fica com um sorriso cada vez mais perturbador. Fora
que ele tá bugado. Em certo momento, o player, pra testar Verity, pede pra que ele faça o som de uma porta, e o Verity abre uma porta. Depois ele faz um som ensurdecedor, dizendo ser o som da noite. Ele tá todo bugado. A gente tá no dia 2. Como os 2 últimos meses de precaução, Dia Deathmob 2. faz um mini muro em volta de Bota casa. isso, E também bota uma baixa um mod muralha de em volta. lanternas pro seu jogo, pra ajudar ele a enxergar melhor no escuro, obviamente. E durante aquela noite, na chuva, Deathmob resolve confrontar Verity pela forma suspeita que ele tem agido. Verity, a coisa faminta que varreu a vila e que tá vindo atrás de mim, é você? Você é a coisa faminta? Em resposta, Verity só fica tocando aquela mesma música de jazz de novo. E nisso, Deathmob vai dormir de raiva. E no dia seguinte, ele tranca Verity com terra naquele canto dele. Já que ele não quer contar pra ele o que ele sabe, Deathmob vai deixar ele sozinho naquela casa, preso. O nosso querido protagonista decide ficar naquela torre de vigia dele. E o Verity até diz que isso não vai adiantar, e que ele sabe aonde fica a torre. Só que o Deathmob simplesmente não liga. E as coisas que Verity fala aqui soam até mesmo um pouco como uma ameaça. It's already over, Mob! You are mine! Já na sua torre, ele sabe que é no dia seguinte que a tal coisa vai vir. Então lá, ele se instala como pode. Ele tá tentando se certificar de que ele vai ficar bem aquela noite. Aquela seria a noite que a coisa iria vir. Depois de deixar tudo pronto, Deathmob resolve ir dormir. Mas quando ele tenta, a seguinte mensagem aparece. Verity está por perto. Você não pode dormir. Verity por perto? Como? Ele nem se move. E mesmo que se movesse, ele tá preso na casa antiga do player. O mob resolve descer. Ele precisa ver se essa mensagem é real. Ele pega a lanterna e desce a torre. E quando ele chega no chão, ele volta a ouvir a música do Verity tocando de longe. A música estava vindo claramente de uma direção específica, e quando ele liga a lanterna pra ver o que era, ele vê isso. Ah, não. Verity? Corre. Oh my god. Verity era realmente a tal coisa faminta? No. Verity! Verity! Só corre, Ele só ainda tá corre. faminto. O Deathmob tenta subir a sua torre de vigia o mais rápido possível, Meu Deus. barricando todo o caminho e a porta. Enquanto Corre. isso, aquela coisa fica fazendo muito barulho do lado de fora. Mas Bota muito já- mesmo. E bota de repente, o bota barulho a madeira para, na o janela, silêncio bota- toma conta bota de tudo. tudo, E se tranca, aparentemente, aquela coisa foi embora. Ah, não. Desculpa. É nesse jumpscare que o primeiro vídeo acaba e o segundo se inicia. O Verity começou a entrar a janela adentro, o que força Deathmob a abrir todo o caminho que ele barricou pra fugir. Ele se joga lá de Fazer cima, o só quê? que Verity vem logo atrás. E a essa Meu altura, Deus, vendo como mano, essa criatura isso age, aí não- eu sinceramente isso- não vejo um mundo em que Deathmob se Meu safa Deus, dessa. Ele meu corre Deus, até a que sua casa tá antiga e arma acontecendo? sua armadilha com o Trapdoor, ou alçapão. Pausa pra que tá explicação fazendo? da armadilha. A IA dos mobs do Minecraft sempre cai em armadilhas de alçapão, porque pro mob, a armadilha é um bloco inteiro. Tudo por conta desse pequeno espaço que a Trapdoor ocupa no bloco sem nada quando ela tá aberta. Então, por exemplo, se um Creeper, um zumbi ou o próprio Verity for aqui reto, em teoria ele iria cair direto na lava. Eu digo em teoria porque acho que não é iria isso que mesmo. acontece. Okay, I think I'm fine. Meu Verity, Deus. do céu. stop! No andar de cima, o player barrica a entrada e começa a falar com Verity, tentando acalmar ele, dizendo que ele voltou pra ele, que ele poderia ter ido mais longe, mas mesmo assim ele não foi. E enquanto ele tá falando isso, tentando acalmar Verity, ele nota que a forma normal dele ainda tá ali, no mesmo lugar, aquela bolinha amarela. De repente, o barulho da criatura parou e Verity volta a ser o que ele era. You came back? For. Huh? Me? Vendo que Verity se acalmou, o Deathmob entendeu que ele precisa se adaptar a Verity e não o contrário. Então, ele desbarrica a casa, ele deixa a casa habitável de novo e arruma tudo que aquela criatura destruiu. Ah, Ip, por que ele só não desinstala arrumando, o mod porque do você viu o Verity? socão Porque que ele tá não na teria porta? graça alguma. Eu sinto que eu perco Que 20 isso? pontos de QI toda vez que eu respondo essas perguntas hipotéticas dos comentários, que sempre tem. Mas ele não fecha o mundo, ele não tira o mod, porque se ele fizer isso, não tem história. Entre no RP do Deathmob que eu te garanto que vai ficar muito mais legal de assistir esse vídeo. Pela manhã, o player conversa com Verity. E diferente de todos os outros dias, o Verity tá muito conversador, dando ideias do que Deathmob pode fazer naquele dia. Inclusive, ele notou que o player tava quase sem ferro, então desculpa ele aí mesmo pelo minerou barulho, mais gente. e colocou no É forno porque já. já A tá bolinha tá muito ruim, aplicada. então. Nessa Então parte do alguém se vídeo vai ficar mexendo. parecendo muito que ambos estão se dando muito bem. Deathmob volta a carregar Verity pra tudo que é Aí tá canto. alguém Ele vai até os villagers fazer aqui. trocas, ele realmente só passa a jogar Eu vou Minecraft ter que- normal. Em certo momento, ele cita que ele quer ir pra um Pra canto, parar. e de forma seca, Verity só diz, não vá pra lá. E Deathmob
Deathmob só muda a direção sem questionar. O Verity ainda tem alguns segredos. Ele quer parecer o cara bom, mas ele não é. E Deathmob, por sua vez, entendeu como a banda toca, então ele não vai fazer mais perguntas. Eu Eu só quero acho que deixar não vai claro, mesmo. rapaziada, que nesse vídeo aqui mesmo eu tô não. indo nos pontos É mais porque importantes da imagina lore. o que Só que no que bruto, acontece. ambos Não, os vídeos você do viu o que Deathmob que são é? gameplays. Tem diversos momentos Olha a divertidos cara que eu não tô desse citando pra manter o foco na bicho, lore. meu Por isso eu Deus. super recomendo vocês irem olhar o canal original. A melhor experiência sempre vai ser lá. E eu tô É, batendo você tá nessa sem tecla foco nesse no vídeo sofá mais do que ainda? nos vídeos habituais, porque a construção de Eu ambiente não e sei como esse narrativa cara que a consegue gameplay ficar num todo sentado no cria é sofá. simplesmente muito boa pra vocês verem só um resumo aqui. Sério, vão olhar o canal Gente, desse que cara e se inscrevam. barulho. Os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Daqui pra frente, a interação do player com Verity vai ficar cada Eu vez prometo que melhor. no Eles próximo passam a vídeo não fazer vai tudo dar assim. juntos. Eles estão sempre conversando e É que, fazendo piada um do outro. Fica realmente uma vibe bem descontraída, que por um segundo a gente até se esquece que isso aqui é um vídeo de horror. O Deathmob continua a campanha dele. Ele vai pro Nether e quase taca fogo na casa inteira por conta de uma lareira mal projetada. Mas, essa harmonia não ia durar muito. Vai chegar uma hora que Deathmob vai perguntar pra Verity aonde tem uma outra vila por perto. Ele queria ir pra lá pra pegar recursos pra encantar suas coisas. Nisso, Verity diz que ele mesmo pode encantar as coisas dele. Deathmob não precisa procurar por mais pessoas. Ele já tem Verity. Pra que mais pessoas? E essa frase, esse comportamento, explica Deixa o tudo like aquilo que a na gente viu em partes. Verity não sou é eu que tô ciumento, fazendo esse por isso ele barulho, se acalmou eu quando acho que é Deathmob outra voltou pessoa pra aqui. ele. O Verity literalmente só entrega os encantamentos que o player quer. E isso tira bastante da graça do Minecraft. Só ter tudo de mão beijada não tem graça num jogo onde o foco é extração de minérios. Chega uma hora que Verity literalmente pergunta pro player se ele pensa nele enquanto não tá no Minecraft. E isso é bastante esquisito, ultrapassando muito o aceitável pra uma IA programada em Java. Só que essa pergunta só não é mais estranha do que a resposta do Deathmob. I guess you're kind of hard to forget. Tá bom. É isso, Deathmob pô. pergunta a mesma Estamos coisa, chegando a se Verity 16 pensa minutos. nele quando ele não tá online. Esse E ele diz que barulho, ele desculpa se vocês espera tiveram pela volta ouvido, dele. Tá, mas isso é pior aqui que tá eu indo tô. pra um lado que eu não tava esperando. Tô bem curioso pra ver as fanart que a tropa do Twitter vai fazer. No dia seguinte, Deathmob reforça mais ainda a casa deles. E ele fofamente carrega o Verity pra mostrar tanto as paredes que ele fez quanto a armadilha. Deixa ele cair. Nossa. Ele não deixou Verity cair. Isso não acontece no Minecraft. Ele dropou Verity. E o Verity sabe disso. A feição dele agora é de decepção, e ele vai começar a surtar com isso que acabou de acontecer. Só que naquela hora mesmo, o Deathmob consegue convencer o Verity de que foi um acidente, e o Verity acredita. Eu, pelo menos, espero que ele tenha acreditado. Essa queda do Verity na lava foi realmente uma tentativa do Deathmob de terminar com ele, só que foi falha, e isso leva ele a ir desabafar com um amigo dele pelo Discord. Twixel é o nome desse amigo. E na call que os dois têm, a gente descobre que todo aquele momento de paz que ambos estavam tendo depois do surto do Verity era realmente só o Deathmob tentando manter as coisas em paz. Ele tava em pânico o tempo todo, fazendo de tudo pra não intrigar o Verity. Só que ele não consegue mais. Depois de ver que Verity é basicamente imortal, ele não consegue mais. Mas Izzy, por que eles só desinstalam o mod? Sai do meu vídeo! Deathmob convence esse amigo a entrar no mundo dele pra ver isso e talvez ajudar ele com algo. E eu não acho que adicionar um segundo jogador no mapa do Verity, uma criatura ciumenta e possessiva, tenha sido a melhor das ideias. Inicialmente, a interação de Verity com Twixel é bem tranquila. O Twixel vai interagir por um bom tempo com Verity e não vai encontrar nada de errado com ele, nada de assustador ou perigoso. Nisso ele vai começar a achar que o problema tá no Deathmob. Ele cita que talvez ele esteja tempo demais só nesse mundo, que Verity pode até ser algo estranho, mas no fim do dia ele é só um mod pra Minecraft, um mod muito bem feito, mas só um mod. E essas afirmações do Twixel irritam um pouco o Deathmob. Ele vai citar que essa bolinha virou um monstro gigante que tentou acabar com ele. Ele fala isso com muita raiva. O Twixel então dá 2 passos pra trás do que ele disse e se compromete a ficar de olho em Verity. E não demora muito pra esse mano dar com a língua nos dentes. Em certo momento, o Twixel, que também tem canal no YouTube, cita algo sobre a agenda de gravação. Eu deixaria eu trancaria o Verity, trancaria o monstro lá dentro. É nesse momento que ele entende que essa bolinha amarela realmente sabe demais. Que isso aqui não é um simples mod bem feito. É mais do que isso. Ambos agora estão meio espiados com Verity. E o Verity já notou isso. Twixel e Deathmob vão começar a criar diversas teorias do que pode estar rolando. Eles ficam falando o porquê a lava não terminou com Verity. E enquanto eles estão no local privado conversando, Verity simplesmente entra a porta dentro, dizendo que o outro quarto é chato. Detalhe que essa é a primeira vez que a gente vê Verity se movendo em forma de bola. Sai rolando por aí. Por meio dos sussurros do Minecraft, que é tipo um chat privado integrado no game, Twixel pergunta se foi Deathmob que abriu a porta. E com o rosto, Deathmob fala que não. A solução é botar Verity num baú e tampar ele com uma pedra. Mas nem isso para essa bolinha travessa. Como eles não têm muito o que fazer, Nossa senhora, ele é
forte. muitas aspas, honestos com Verity. O Deathmob coloca Verity dentro de casa, dizendo que ele e Twixel precisam falar sobre algo pessoal dos dois, e que não tem nada a ver com Verity. Ele pode ficar em paz em casa sem desconfiar de nada, e o Verity diz que vai ficar. Então Deathmob e Twixel saem noite afora pra conversar. O que rola é que Twixel, depois de notar que esse mod era bem mais complexo do que eles pensavam, ele foi atrás de procurar relatos na internet. Qualquer coisa que ajudasse eles a combater e lidar com Verity. E ele achou. Ele encontrou uma postagem datada de 2 anos. Eu colocaria uma base, colocaria um monte de arma mirando pra ele e um pistão. Aí as armas ia tirar na cabeça, um embaixo, um do lado, do outro lado. Pra ouvir o que eles estão falando. Nisso, eles bolam um plano. Deathmob vai distrair Verity, enquanto Twixel vai pesquisar na internet o que eles podem fazer pra parar Verity. Aí o vídeo volta pra aquele momento Jesus Sabedoria, com Verity e Deathmob tendo tempo de qualidade um com o outro, enquanto Twixel pesquisa como literalmente matar Verity. E tudo corre bem durante essa parte. Assim, uma hora ou outra o Verity solta uma frase estranha, mas isso a gente releva. Olha como ele é bonitinho. Só que enquanto todo esse momento tá acontecendo, enquanto dá isso, pra ver né? claramente que Twixel e Deathmob estão tramando algo toda hora. Nesses momentos a gente vê alguém colocando placas. Só pra deixar claro, a gente tá no POV do Twixel nessas horas, e ele tá guardando coisas em algum lugar com muitos livros. Ok, de volta ao POV do Deathmob, por meio daquele chat privado do Mine, o Twixel fala que só mais 5 minutos, e seja lá o que ele tá tramando, vai tá pronto. É óbvio que em algum momento Verity iria suspeitar e ia perguntar onde é que o Twixel tá. Tô gravando aqui até 54. Que não parece colar muito com o Verity. E ele avisa que a bolinha já notou isso pelo chat privado. Eventualmente, Ela deve ter notado, ela deve estar brava, né, tentando matar ele. Só que ele cita que Mas ele já Deathmob tentou não matar? pode perder Verity de vista. E ali tá ele, sentadinho na cama. E tudo tava correndo bem. Só que o Twixel foi meio... Ele foi muito burro. Porque ele chega na casa anunciando o que achou. E Verity ouve tudo. Pra Verity fica claro que, sim, eles estão tramando algo. E ele vai começar a agir de forma meio cínica daqui pra frente. Verity vai perguntar o que ele achou. E o Twixel diz que ele encontrou mais biomas legais. Ele falou isso querendo desviar do que ele de fato achou. E o Verity sabe disso. Afinal, esse mundo que eles estão só tem um bioma. E Verity joga isso na cara dele agora. Twixel não sabe o que dizer e simplesmente sai correndo da casa. E, bom, durante aquela noite, Verity resolve fazer uma visita pra Twixel na casa dele. A visita, né? Mais tarde naquela noite, o Deathmob olha pra janela e não vê Twixel dentro da própria casa, e isso já deixa ele em alerta. Antes mesmo que Deathmob possa perguntar o que aconteceu, Verity só diz que ele saiu. Verity mente dizendo que Twixel saiu do jogo, só que o Deathmob questiona por que ele não se despediu, e o Verity só diz que ele tava com pressa. Mas o nosso protagonista sabe que isso é mentira, e ele vai lá conferir. Na frente da casa do Twixel, manchas, a gente sabe do que, e dentro da casa mais sujeira. Nossa. Pra fora mostra que ele até tentou fugir, mas não deu certo. Quando o Deathmob volta pra casa, Verity diz que são só eles de novo. Não é melhor assim? E o Mob, sem dizer uma única palavra, só se deita ao lado de Verity. E no dia seguinte, ele tá decidido a sair pra procurar mais vilas. Coisa que o Verity pediu pra ele não Se fazer. esconde, Ele responde enche de arma, enche de espada não e tem mais ninguém empurra o lá fora. Verity pra essa O Deathmob, espada, né? mesmo assim, Tem que fincar nele, bem Chegando nas vilas fincado do leste, mesmo. realmente não tem ninguém lá. Nenhum aldeão sequer. Aqui, aquela bolinha fez uma coisa meio doentinha. O Verity se tratou de tirar todos os seres vivos do mapa para que ficasse só ele e o Deathmob, mesmo que isso signifique tirar outro player também. Nossa protagonista continua indo em vilas mais distantes e nelas também não tem ninguém. Vocês têm noção que aquela bolinha se deu o trabalho de ceifar até mesmo os animais? Ele não quer que Deathmob tenha nenhum tipo de interação mesmo. Só ele e Verity. Se o Mob quiser algo, se ele quiser uma carne, uma magia, um amigo, ele só tem a Verity agora. Durante aquela noite, enquanto ele voltava para casa, o Mob acaba achando uma grama falsa no chão. E quando ele quebra, se trata de um esconderijo. E lá dentro, ele encontra justamente aquele local que a gente viu no POV do Twixel. Ele tava tramando algo aqui. Só que, o que é isso? A gente tem diversas placas aqui com livros falando coisas que dizem respeito ao Minecraft. Só que elas estão meio largadas de forma confusa. Lava X, porque ele morreu, né? Melee X, Commands X, Drawing X, Files X. E uma delas no fim do mapa com interrogações. Por algum motivo, Deathmob olha pra isso aqui e ele nem interage com o livro, ele só quebra esse altar. E debaixo dele, ele encontra um baú com mais um livro embaixo. E vale a pena lembrar uma coisa. Naquela hora que o Twixel voltou pra casa falando que ele tinha achado algo, dá pra ver claramente que ele tava com alguma coisa na mão. E essa coisa era um livro. Talvez esse livro que Deathmob vai
vai ler agora seja o exato livro que Twixel carregava. E bom, o que diz esse livro? Nesse livro, Twixel conta que Verity é muito antigo. Na verdade, ele é mais antigo do que o próprio Minecraft. Ele não quer o seu fim. Todas as pessoas que vieram antes de ti, ele manteve-as consigo o tempo que pôde. Quando tentaram ir-se embora ou resistiram, ele as impedia. O Twixel termina dizendo que é impossível parar essa coisa, simplesmente porque ele não tá nativamente nos códigos do jogo. Não tem como destruir ou apagar essa coisa. O que Deathmob precisa fazer é obrigar Verity a se destruir. Ele precisa induzir Verity ao próprio erro, à própria falha. E depois disso, a gente tem algumas páginas em branco até a 31ª, onde nós temos uma página que só tem escrito as seguintes palavras: X-Ray, Juliet, Sierra, India, Mike, November, Romeo, Mike, Tango, Romeo, Juliet. E, bom, se a gente pegar a inicial de cada uma dessas palavras, a gente vai ter uma coisa sem sentido. Mas calma, isso daí é uma cifra de César. Numa cifra de César, cada palavra que aparece, a gente precisa voltar ou avançar um número específico de letras do alfabeto. A gente faz isso para ter a frase correta. E no caso, essa cifra de César aqui, a gente tem que voltar 5 letras de cada alfabeto. E fazendo isso, a gente encontra a seguinte frase: Send him home. Mande-o para casa. Mandar ele para casa? Verity? Essa é a solução? Tá, eu tenho uma pequena interpretação. Mas qual é a casa dele? Essa é a pergunta. Citou que Verity é mais antigo que o próprio Minecraft. E ele não tá nos códigos porque ele não é desse mundo. Mundo, eu digo Minecraft, não do mundo da vida real. E no fim, ele diz que a única forma de tirar ele de lá é fazendo ele se destruir. Somando tudo isso, a frase mande-o pra casa, tudo isso me faz crer que Verity é de algum outro lugar. Tipo assim, ele é um assistente virtual. A gente tem vários assistentes virtuais por aí. Quem não lembra do Bonesy Buddy, que é tão maligno quanto Verity? Ele só não tirava a tua vida, eu acho. Eu acredito que Verity seja de algum outro lugar. Ele não é do Minecraft, mas veio parar aqui. Ele é um assistente virtual que veio parar aqui. Eu cheguei a pesquisar por assistentes virtuais que são um emoji Deve ser. nenhum resultado satisfatório de fato. O que me deixa com uma grande pulga atrás da orelha. Tipo, como assim ele não é daqui? Como assim a gente tem que fazer ele se destruir? E como assim a gente tem que mandar ele pra casa? Uma outra coisa também que me deixou curioso é como que Verity, a bolinha, e aquela criatura podem ser a mesma coisa. Se naquela cena em que Verity toca a música, o Verity tá dentro da casa, mas a gente também vê que tem uma criatura do lado de fora olhando pro Verdade. tá na escuridão, olhando ele pela janela. O que era aquela coisa se não era o Verity? Essas são coisas que me deixaram bem Eu acho que era o mas amigo eu tô dele. satisfeito. Esses 2 primeiros vídeos serviram muito bem pra nos mostrar esse universo e as regras dele. E agora eu tô bastante ansioso pra parte 3, que já foi confirmada pelo criador. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, vão no canal original ver a obra inteira. Gente, se vocês quiserem que eu grave a parte 2, deixa muito like e se inscreve. Se inscrevendo no canal do criador, tu garante que não vai perder a parte 3 assim que ela sair. Então, se puderem, vão lá, se inscrevam e comentam o que vieram daqui. Eu peguei essa ideia de vídeo de vocês. Vocês exploraram isso tudo. Eu vou trazer a parte 2 desse canal. Se bater, se em uma semana bater 100 likes ou 150 ou 100, se bater 50, eu já trago a parte 2. Vai ser batida a qualquer momento. Eu sou eternamente grato a vocês. Então é isso, meus amigos. A gente se vê semana que vem. O meu nome é Ip e tchau. Tchau, gente. Foi muito bom. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Tchau.